Então, boa tarde a todo mundo, todos que chegaram. Muito obrigada à presença da banca, professora Margarita, professoras Yasmin, Lilian. Quero agradecer também a audiência. Jane, teu TCC está fazendo sucesso, tem um monte de gente aqui. Então, vamos dar início à defesa do trabalho de conclusão de curso da Jeane, que tem por título a PEC das Domésticas, 10 anos depois, uma reflexão autocrítica à luz da economia feminista. Jane, você tem 20 minutos para fazer a tua apresentação, aí depois eu vou passar a palavra para a arguição, para a banca, tá? Tá. Então, queria cumprimentar a todos, né, a presença e a disponibilidade da banca, também a minha professora orientadora, a professora Brena, e todo mundo que está aí no chat. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado PEC das Domésticas, 10 anos depois, uma reflexão autocrítica à luz da economia feminista. O fator motivador desse trabalho foi que em 2023 a PEC das Domésticas ela completa 10 anos, né? E quando ela foi promulgada lá em 2013, a expectativa era de que haveria um ciclo de crescimento da formalização do trabalho no setor. E essa expectativa ela não se concretizou. Os resultados práticos que a gente obteve pela PEC, na verdade, eles vão no justo oposto, né? Os impactos eles vão na contramão do que se esperava. Isso significa dizer que a informalidade ela aumentou ao invés de diminuir. E quando a gente olha para o último período de 2022, ali no quarto trimestre, a gente vê que só 24,7% das trabalhadoras possuem carteira assinada. Então, esse trabalho tem como objetivo geral, né, analisar a efetividade, os limites da PEC das domésticas, considerando as críticas e reflexões trazidas pela economia feminista. E aí a gente tem 3 objetivos específicos. O primeiro é descrever a especificidade do trabalho doméstico à luz das contribuições da economia feminista, analisar como as determinações de gênero, raça e classe se expressam na realidade das trabalhadoras domésticas, e também levantar e analisar 3 hipóteses para o aumento da informalidade do trabalho doméstico remunerado, né? Então, a saber, as crises econômicas recentes, as mudanças demográficas e, finalmente, a sobrecarga das unidades familiares com os custos da formalização. E para isso, a gente usou métodos qualitativos. Então, a gente fez uma revisão bibliográfica abrangente ali, né, explorando produções teóricas relevantes, como livros, teses e artigos, e também métodos quantitativos. A gente usou os dados secundários do IBGE, do IPEA e também do DIEESE. Para trazer luz para esse fenômeno, né, a gente analisou o trabalho doméstico sob a ótica da economia feminista. E aí, a gente tem aqui alguns pontos que são importantes, né, que a economia aborda e se preocupa, como, por exemplo, a crítica às teorias ortodoxas. Por que, né, dessa crítica? Porque as teorias ortodoxas, elas consideram a atividade econômica apenas a produção de bens e serviços que são realizados no mercado e mediante a circulação monetária. Então, consideram em suas análises, né, apenas aquilo que tem valor de troca mercantil. Eles se interessam apenas pelos trabalhos que são considerados produtivos, né? E dessa forma, trabalhos necessários para a reprodução social, ou seja, os trabalhos que se ocupam da reprodução da vida, como é o caso do trabalho doméstico, eles são colocados à margem e são considerados improdutivos. Assim, eles se tornam invisíveis, né? A economia não os enxerga, apesar de ser um trabalho cotidiano, imperativo e necessário para a reprodução da vida. E aí, a gente tem que a noção de trabalho doméstico ele é ligado, então, às relações afetivas, né, baseado na disponibilidade materna, da disponibilidade conjugal, da disponibilidade da mulher. E isso atrela a atuação das mulheres à esfera reprodutiva da vida, enquanto a ocupação dos homens é atrelada à esfera produtiva da vida. E isso a gente denomina, né, divisão sexual do trabalho, quando a gente responsabiliza as mulheres pelo privado, então as mulheres são responsáveis pelo trabalho de cuidado, pelo trabalho dentro de casa, e os homens são atrelados à vida pública, né, aquelas atividades com maior valor social agregado. E quando as mulheres elas começam a participar mais do mercado de trabalho, né, do mercado produtivo, a divisão sexual do trabalho ela não é extinta. Então, as mulheres agora elas ampliam a sua participação no mercado de trabalho remunerado e somam as tarefas domésticas e de cuidados, né? Isso fica conhecido na economia feminista como dupla jornada de trabalho, às vezes tripla jornada de trabalho. E outro ponto importante é a segregação ocupacional, que nada mais é do que a forma como as mulheres se distribuem no mercado de trabalho em comparação com os homens. E aí a gente tem a segregação horizontal,
que é quando mulheres e homens trabalham majoritariamente em ocupações diferentes. Então, por exemplo, quando a gente imagina um mecânico, a gente necessariamente vê a figura masculina, né? Quando a gente imagina uma babá, necessariamente a gente vê ali uma figura feminina. E também temos a segregação vertical, que é quando a maioria dos trabalhadores com cargos mais altos são homens, enquanto os cargos mais baixos são mulheres. E diante das reflexões trazidas pela economia feminista, a gente percebe que o trabalho doméstico ele é desvalorizado porque não somente pelo seu caráter reprodutivo, mas também por essa codificação cultural que o vê como um trabalho simples, braçal, racializado e feminilizado. E essa definição a gente consegue enxergar claramente quando a gente olha para a trajetória histórica da regulação do trabalho doméstico, né? Porque a conquista dos direitos dessa categoria, ela veio muito devagar, ela caminhou muito lentamente. Então, aqui a gente tem nosso marco inicial, a CLT, que excluiu do seu escopo as trabalhadoras domésticas, por entender que o trabalho delas era um trabalho não econômico. E depois, só em 1972, que essas trabalhadoras vieram a ter direito à carteira assinada e ao FGTS facultativo. Aí, quando a gente promulga a Constituição Cidadã, né, as trabalhadoras domésticas elas adquirem 9 outros direitos, enquanto o restante da categoria de trabalhadores da economia brasileira adquire 34, né? Então, é uma coisa discrepante. E aí, só em 2013 é que a gente promulga a PEC das domésticas, né? E aí, imediatamente, essas trabalhadoras passam a ter direito à hora extra. Também é proibido o trabalho infantil e a jornada de 8 horas ou 44 horas semanais é regulamentada. E aí, em 2015, vem a Lei Complementar 150, que foi conhecido como Lei das Domésticas, e regulariza, né, o restante dos direitos para essa categoria. E aí, passados 10 anos, quem são essas trabalhadoras, né? Quem é que faz o trabalho doméstico no Brasil? Então, são majoritariamente mulheres, né? 91,4% é representado por mulheres no último período de 2022. Isso tem muito a ver com a percepção social de que as mulheres elas são responsáveis pelo trabalho doméstico, né? Aquilo que a gente falou, elas estão relegadas à esfera privada da vida. E o trabalho doméstico ele também desempenha um papel fundamental para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. É a terceira atividade que mais emprega mulheres no Brasil. São majoritariamente mulheres negras, porque no Brasil tem essa forte conotação e preconceito racial em relação ao trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico ele é muito associado a uma relação de servidão, como herança da estrutura socioeconômica escravocrata. Isso significa dizer que existe uma percepção de que essas mulheres precisam estar constantemente disponíveis para servir. A categoria das domésticas envelheceu também dos anos 2013 para cá. Essa já era uma tendência observada antes, né, nos anos 2000. Então, as faixas etárias elas diminuíram. A de 14 a 17 anos teve uma variação negativa de 50%, enquanto no outro extremo, né, a faixa etária dos 60 anos ou mais teve uma variação positiva de 70%. E hoje elas representam 9% das trabalhadoras. A escolaridade das trabalhadoras domésticas também aumentou, apesar da persistência de níveis educacionais mais baixos em comparação com as demais trabalhadoras, né? No último período de 2022, 32,9% das trabalhadoras tinham médio completo ou equivalente. Isso aumentou 10 pontos percentuais em relação a 2015. A grande parcela das trabalhadoras ainda está na informalidade, né? Inclusive, a gente consegue enxergar que a informalidade ela aumentou depois da PEC, né? Ela estava em 69 em 2012, foi parar em 75 em 2022. A percepção de que o trabalho doméstico ele não constitui um trabalho dificulta muito, né, nessa questão da formalização. Porque ele tem essa natureza específica, ele é realizado no âmbito privado e não gera valor monetário. Então, implica uma desvalorização dessa ocupação. A gente consegue enxergar isso também quando a gente olha para a linha do tempo da regularização do trabalho, né? Então, o Estado nunca entendeu que o trabalho doméstico deveria ser regularizado. Outra coisa que impacta muito na informalidade é a exclusão das trabalhadoras diaristas da PEC, né? Porque a PEC reconhece como trabalhadora doméstica aquela que trabalha 3 vezes ou mais na mesma residência por semana. Consequentemente, a falta de proteção social é alta, 65% só das trabalhadoras não contribuíam para a Previdência em 2022. E no que diz respeito às trabalhadoras diaristas, a única forma delas aderirem, tentarem algum tipo de proteção social é aderindo ao MEI. As domésticas recebem um salário baixo. Aqui na nossa série que a gente analisa, além de a gente perceber que o salário é baixo, a gente também consegue enxergar que o salário é cristalizado, né? Inclusive, no último período de 2022, elas estavam ganhando menos do que elas estavam ganhando em 2013.
elas recebem uma média de R$ 1.117. Durante a pandemia, o salário caiu e aí a gente ainda não retornou para o patamar anterior. E aí, por fim, né, a gente chega nas hipóteses. Então, a gente está tentando entender por que a informalidade ela cresceu ao invés de diminuir. E aí, a primeira hipótese que a gente trouxe, que a gente está trabalhando, é a hipótese das crises econômicas. Então, as crises elas são parte constituinte do capitalismo, né? Se existe capitalismo, existe crise. E as crises afetam o mercado de trabalho, aumentando o desemprego, aumentando a rotatividade e aumentando também a ocupação precária. Mas o trabalho doméstico ele possui um comportamento anticíclico. Então, o que significa dizer isso? Né? Significa que, em tempos de crise, o número absoluto de trabalhadoras domésticas aumentou. E a gente consegue ver esse comportamento aqui nos dados. A gente sabe que o Brasil passou por algumas crises nesse período de 10 anos, uma, inclusive, iniciada em 2013 e culminada aqui em 2016 com o impeachment da então presidente Dilma. Né? A gente percebe essa tendência crescente. Isso acontece porque o trabalho doméstico ele é visto como um colchão amortecedor, né, que é capaz de absorver essas trabalhadoras com dificuldade de realocação. Isso porque em um cenário de crise, as trabalhadoras elas consideram a oportunidade de trabalho que antes elas não aceitariam. E aí que é importante destacar que apesar do número absoluto de trabalhadoras ter aumentado, isso não significa que o número de trabalhadoras com a carteira assinada aumentou também, né? Inclusive a informalidade nesse período ela aumenta. E aqui só uma observação que na crise de Covid de 2019, esse comportamento ele não é visto porque a crise da Covid-19 não foi uma crise puramente econômica, né? Foi uma crise sanitária, uma crise de reprodução social. Então, essas trabalhadoras elas estavam impedidas de acessar o seu espaço de trabalho, muitas foram demitidas e aí esse número absoluto cai. A segunda hipótese é a hipótese da mudança demográfica. Então, desde meados do século XX, o Brasil ele tem experimentado essa transição demográfica. Né? Então, no censo de 1980, a média de filhos por mulheres era de 4,4 filhos. Já em 2022, a média de filhos por mulheres era de 1,69 filhos. Né? O que isso significa dizer na prática? Significa dizer que a sociedade brasileira está envelhecendo e que as mulheres estão tendo menos filhos. E aí isso pode implicar no aumento da informalidade de que forma, né? Bem, a gente pode fazer duas análises, uma pelo lado da demanda e outra pelo lado da oferta. Então, pelo lado da demanda, com a queda da natalidade, implica em uma diminuição do tamanho das famílias, ou seja, é mais recorrente que a gente veja casais sem filhos e famílias monoparentais. E aí são dois aspectos diferentes, né? A família de casais sem filhos demanda menos trabalho doméstico, porque é um casal, geralmente as casas são menores, então precisa desse contratar esse trabalho doméstico de forma mais esporádica. E aí sem vínculo formal, né? Em forma de diaristas. E aí, com as famílias monoparentais, o que os dados nos dizem é que esse monoparental significa, no geral, uma mulher e um filho, né? Tecnicamente demandariam mais trabalho, porque teria a questão da sobrecarga, da dupla jornada de trabalho, mas aí entra a questão da limitação da renda. Então, muitas vezes essas famílias elas não têm condição de contratar, por exemplo, uma mensalista. E aí elas demandam e contratam serviços domésticos mais esporádicos, né, sem vínculo formal. E aí a gente pode também analisar pelo lado da oferta. Porque conforme as trabalhadoras domésticas elas envelhecem, elas são empurradas para a informalidade. Porque conforme a categoria vai envelhecendo, elas encontram cada vez mais dificuldade de alocação no mercado de trabalho, né? E assim elas tendem a aceitar cargos mais precários de trabalho. Ainda mais que essas mulheres, muitas vezes, elas trabalharam a vida inteira na informalidade. Então, elas estão completamente desamparadas pelo Estado, né? E aí elas acabam aceitando cargos informais de trabalho e isso pode influenciar no índice de formalidade da categoria, de formalização da categoria. Desculpa. E por fim, a última hipótese é a hipótese da sobrecarga das famílias, né? Já diria Safiotti lá em 1979 que o salário das empregadas domésticas eles são contidos dentro de certos limites que são impostos pelo grau de exploração que estão sujeitas patroas como assalariados no contexto capitalista. O que isso significa dizer? Significa dizer que renda remunera renda, né? Salário remunera salário nesse caso.
Então, pelo salário ser remunerado com renda, muitas vezes de outro trabalhador, ele acaba sendo um consumo familiar relativamente restrito no Brasil, porque não é todo mundo que tem condição de arcar com esse custo, né? E aí, com a necessidade de redução de despesa, pode ser expressa nessa tendência crescente da demanda por diaristas. Então, a preferência das famílias brasileiras ao demandar o trabalho doméstico, ele ainda se inclina majoritariamente, né, para a ocupação sem vínculos formais. E aí aqui a gente tem uma observação importante nesses últimos 10 anos, que foi a crise da Covid, né, que deteriorou o poder de compra das famílias, inclusive afetando a classe média e a classe média alta, que é uma das principais empregadoras de serviço doméstico no Brasil, né? Ainda mais quando a gente olha para o serviço doméstico das mensalistas. E aí, nesse período, houve um aumento da informalidade, do desemprego e da crescente proporção de diaristas, né? E aí, por fim, as nossas considerações finais é que a PEC das domésticas, ela marcou, sim, uma conquista de extrema relevância no que quando a gente fala sobre reconhecimento da categoria pelo Estado brasileiro, né? Foi um marco legal importante. Mas os resultados que a gente esperava, né? Eles foram muito limitados em melhorar a condição de trabalho dessas mulheres. Inclusive, ao longo do período que a gente analisou, a gente observou não apenas a falta dessa melhoria, mas também uma piora nos indicadores do mercado de trabalho. E a construção da PEC, nesse sentido, parece não ter abordado assim, de maneira muito adequada os problemas e mudanças na sociedade. Problemas esses, inclusive, que já haviam sido identificados na literatura, né, muito antes da promulgação da PEC, como foi o caso das crises econômicas, das transformações demográficas e da pressão orçamentária das famílias. E aí, por fim, a gente destaca, então, a necessidade de realizar mais estudos que explorem do âmbito do trabalho doméstico remunerado, né, trazendo à luz, então, essa especificidade da categoria, né, e visando a formulação de políticas públicas e soluções coletivas que melhorem de forma efetiva as condições de trabalho dessas mulheres. E é isso. Muito obrigada. Joia, obrigada, Jeane. Então, você tem alguma coisa para anotar aí, né? Eu vou abrir, então, a arguição. Eu vou pedir, Lilian, a gente começa pelas nossas convidadas, tá? Daí eu vou deixar a Marga falar na frente. Pode começar, Marga. Muito obrigada. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, por compartilhar esse momento importante, tantas pessoas aqui presentes para acompanhar esse final de percurso da Jeane, acho que é muito importante. O tema é de absoluta relevância, né? Estivemos trabalhando bastante sobre ele recentemente, justamente os 10 anos da PEC são uma motivação essencial. Então, para começar, né, para tirar um pouco a pressão do assunto, eu acho que a monografia está ótima, cumpre absolutamente com os requisitos que uma monografia tem que ter, então, parabéns, você demonstra que consegue pensar numa pergunta-pesquisa, elaborar, fazer um raciocínio lógico para chegar a um resultado, uma conclusão, trabalhar com um referencial teórico bastante amplo, desafiador, novo. Parabéns para você, para a sua orientadora também. Eu gostei bastante. Aí eu tenho uma série, porque sempre a gente tem um monte de questões, né? Algumas delas são mais de forma, outras de conteúdo, e outras são só comentários que você pode pensar se vale a pena ou não refletir sobre isso. Então, primeira coisa, é muito extensa, né? Muito grande como monografia, e eu achei, por momentos, sobretudo, a introdução muito extensa, muito abarcativa, você começa a trazer várias coisas e questões que tem mais gosto de capítulo que de introdução, então eu quero saber mais. Aí, por exemplo, você começa a aproximar a questão da escravidão, mas fica muito pouco, porque é na introdução. Então, talvez, eu gosto mais das introduções mais sintéticas e objetivas, que ajudam a ubicar um pouco o leitor, né, sobre o que vai encontrar nessa monografia.
bibliografia. Aí dentro da introdução tem alguns errinhos pequenos, né? Vou te marcar, mas eu posso mandar também depois para você. Tem na página 14, tem um erro na digitação da OIT, aparece como CIT. Na página 15, você fala uma abordagem qualitativa, quando, na verdade, você o que faz não é uma abordagem completamente qualitativa, senão que faz um trabalho de referencial teórico e de referenciar sobre a base, faz um trabalho exploratório de bibliografia. Às vezes, na economia não tanto, mas em geral, né, quando falamos de abordagem qualitativa, se trata mais de um trabalho de campo, de pesquisa, de entrevistas e tal, então pode abrir espaço um pouco uma confusão nesse sentido, mas não é problemático. O que eu sim tenho mais problema é com a utilização da ideia de hipóteses, porque na verdade você não está colocando isso como hipóteses, você está dando 3 explicações, mas não formula elas no sentido de uma hipótese, de uma tese. De fato, você coloca simplesmente, né? Crise, como eram as 3, crise econômica, mudança demográfica e sobrecarga das famílias. Nesse sentido, quando você coloca na introdução, vamos tratar 3 hipóteses, você teria que definir essas hipóteses. Mas não são hipóteses suas. Então, eu acho que essa questão é facilmente contornável, você falando existe na literatura 3 explicações para esse fenômeno. Porque também você não faz, no final, uma avaliação de qual seria a hipótese certa. Quando usamos a palavra hipótese, geramos muito essa expectativa de que você vai demonstrar alguma coisa. Que não é o caso, que não precisa. Também não precisa numa monografia ter hipótese, porque você é uma aluna de graduação. Então, quando eu li a introdução, eu falei, opa, hipótese, o que está acontecendo aqui? Depois, quando fui ver, na verdade, era um pouco isso. Então, talvez colocar uma coisa como explicações, visões, né? Uma coisa assim, acho que pode ser um pouco melhor. Depois, no capítulo 2, eu acho que, por momentos, no referencial teórico, ficou muito pouco explorado, talvez, mais a parte de como a teoria neoclássica e a teoria marxista trazem. Você menciona isso, passa muito rápido por cima. Talvez valha uma nota de rodapé falando aonde podem encontrar esses debates e tal, porque você entra logo, se não entra logo na crítica. A gente não precisa se preocupar com os marxistas e os neoclássicos. Agora, quando você introduz, fica meio... Você coloca até num ponto, deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidinho. Você coloca... Não é aqui, né? Que a teoria ortodoxa considera a atividade econômica apenas a produção de bens e serviços, se interessam apenas pelos trabalhos considerados produtivos, ok? Mas depois você escreve que não seria conveniente para as mulheres, ou seria conveniente as mulheres ficarem em casa. Mas não desenvolve por que eles chegam nessa conclusão. Eu acho que também não precisa desenvolver, todo mundo sabe. Então, talvez essa parte, essas avaliações mais qualitativas de que faltou, o que não faltou, como eles... Ou você entra e aprofunda e traz exemplos e tal, ou você não tira, porque realmente não precisa. Depois, página 17, atenção com uma citação que tem a indicação do Apud errado. Eu acho que é a Carrasco com a Maia Pires Orozco, uma coisa assim, está invertido. Você coloca primeiro o autor e depois o Apud e tal. Veja essa referência aí. A página 18, e isso sim eu acho que uma questão importante, eu senti que você, por momentos, está misturando, tem uma confusão entre trabalho doméstico remunerado e não remunerado. No sentido que, quando estamos trabalhando assim, o que a teoria ortodoxa, o que a teoria neoclássica não vai
considerar é o trabalho doméstico não remunerado. O trabalho das trabalhadoras domésticas, sim, entra, porque está mercantilizado. Então, nesse parágrafo, e aí era o exemplo da teoria, as teorias ortodoxas consideram valor mercantil e tal. Depois você fala isso porque o trabalho doméstico remunerado tem uma natureza diferente dos demais empregos. Isso não é a explicação de por que eles não consideram ou está desvalorizado e tal. Então, atenção que eu achei aí que ficava meio confuso essa distinção entre remunerado e não remunerado. Porque os ortodoxos consideram trabalho doméstico remunerado. Depois, quando você entra na parte da escravidão, eu senti falta, isso eu vou te falar para o futuro, de trazer mais a Lélia Gonçalves, a Beatriz Nascimento, né, as autoras brasileiras que trabalharam, as autoras negras brasileiras que trabalharam essa situação da continuidade da escravidão nos tempos atuais. Né? Então, é ótimo, Safiotti, é ótimo, mas trazer também as que vivenciam na própria pele esse processo da negritude. Eu acho que isso, para o futuro, se você tiver interesse em continuar com esse tema e tal, acho que é uma referência muito válida, que não é de economia. Então, é mais difícil trazer para cá, mas, assim, para mim são duas inspirações, né, quando eu penso nesses temas. O capítulo 2, então, é um pouco isso, tirar um pouco o peso dos neoclássicos, parte da economia feminista achei que estava ótima. Capítulo 3, e aqui temos um problema, né? Entre o capítulo 3 e o capítulo 4, porque o foco do seu trabalho é o capítulo 4, né? Como que é a contribuição em analisar essas três explicações. Porém, o capítulo 3 está gigantesco, desproporcionalmente grande. E você, no capítulo 3, encara coisas bastante diferentes. Que dão uma parte, um processo histórico, da outra parte, a construção do esquema normativo, da outra parte, a fotografia da situação estadística, né, das mulheres. Ficou meio enorme. Mas, enfim, eu acho, nesse ponto eu não sei se é muito contornável essa questão, porque é o que temos. Mas sim, por exemplo, nas conclusões, eu adianto isso agora, mas volto depois no final, nas conclusões você tem que valorizar mais o 4. As conclusões estão muito focadas no 3 e a introdução está muito focada no 3. E, na verdade, o cerne do assunto, a parte mais importante do que você traz, a contribuição maior que você traz, é o final do 3 e o 4. Então, valorizar um pouco mais na introdução e nas conclusões essas diferentes explicações e, sobretudo, dar também um palpite de como essas explicações, se são complementares, se não, por onde você acha que vão. Isso eu senti um pouco falta, mas depois voltamos nisso. No capítulo 3, algumas questões de meio de forma conteúdo, mas mais de forma. Página 38, você coloca a questão da pobreza. Aí, talvez, seria interessante, porque assim, a medição que a gente usa a pobreza é muito ruim. É muito pobre como definição, né? Falar que um pobre é pobre quando cobra metade do salário mínimo, gente, isso é um mega pobre. Uma pessoa que cobra um salário mínimo, dependendo da região, dependendo do lugar, é absolutamente pobre. Então, a gente usa como medidas, diante da falta de ter umas medidas mais robustas, do tipo coeficiente de Engel, do tipo cesta básica e mensuração dessa cesta básica por regiões e tal, acabamos utilizando essas medidas de um quarto salário mínimo, médio, metade do salário mínimo, e são péssimas. Assim. As trabalhadoras domésticas pobres são muito mais do que isso. Então, talvez valeria a pena uma nota de rodapé colocando sobre quão desfasado está esse conceito de que metade do salário mínimo indica pobreza, e que se você cobra mais de metade do salário mínimo, aí tá ótimo. Eu sempre fico com essa sensação que é a definição que usamos aqui no Brasil sobre pobreza. Isso está a página 38 que aparece. A página 42, e isso não sei, eu fiquei com uma sensação, aí você pode me falar se realmente está assim ou não.
eu senti por momentos, nesse capítulo 3, uma mistura entre trabalho informal e diaristas, que é uma coisa que, quando trabalhamos com a Yasmin, apareceu bastante, né? Eu senti, por momentos, que aparece mais misturado e por momentos não, você separa. Mas a página 42, especificamente, você traz essa explicação que a informalidade aumenta pelo aumento das diaristas. E, na verdade, tem muitíssimas trabalhadoras mensalistas que estão na informalidade. Então, por momentos, pode aparecer como que você está... Não estou falando que você esteja fazendo isso. Pela escrita, porque depois, quando você vai mais para frente, distingue. Mas pela escrita, aí a página 42 dá um pouco essa sensação de mistura entre um conceito e outro. No gráfico 3, deixa eu ver em que página está, eu acho que é aí mesmo, que você coloca a proporção de mulheres ocupadas com carteira assinada e de trabalhadoras domésticas com carteira assinada. Atenção aí, eu não estou falando para modificar o gráfico, mas o que acontece? Quando você toma, a porcentagem de mulheres com carteira assinada é muito baixa. É a primeira coisa que chama atenção. Trabalhadoras domésticas, uma espera que seja 30% só que tem carteira assinada, mas para a ocupação das mulheres está muito baixo. Isso é porque, na verdade, você está tomando os conceitos de carteira assinada, que é trabalhadora formal, trabalhadora no setor privado com carteira assinada, trabalhadora no setor público com carteira assinada e trabalhadora doméstica com carteira assinada, e não está considerando que, além disso, você tem as militares e as trabalhadoras por conta própria. Que isso você não sabe se são com ou sem carteira assinada. Então, não é que tem um 40% só de mulheres com carteira assinada, tem bastante mais, ou, na verdade, na formalidade, ou em outras formas de informalidade. Então, talvez ver se vale a pena colocar alguma notação, né, alguma questão para que fique claro que não é que no Brasil tem só 40% de ocupadas com carteira assinada, porque na verdade é muito mais, sobretudo se consideramos trabalhadoras brancas. Mas aí, assim, só te falo isso porque quando eu vi o número, falei, gente, é muito baixo. Aí fui ver e, claro, tá certíssimo o número. O problema é que você tem essas outras categorias que, no caso da conta própria, sim, eu considero que é informalidade, mas nos militares, por exemplo, não. As empreendedoras é um debate. São ocupadas? Podemos falar que conta própria e empreendedoras são ocupadas como para cair dentro desse cálculo? Então, veja aí se vale a pena fazer algum comentário. Quando você começa a trabalhar a questão, traz por momentos algumas questões do Covid, talvez seria interessante colocar que enorme quantidade de mulheres saíram da força de trabalho. Teve muito impacto sobre o trabalho doméstico, teve muito impacto sobre a ocupação em geral, e teve muito impacto sobre, assim, para as mulheres foi um baque total esse Covid, né, e essa crise dos cuidados, né, que a gente trabalha. A página 48 eu voltei a sentir essa confusão entre diaristas e trabalhadoras sem carteira. Então, dar talvez uma passada em toda a monografia, vendo se está sempre clara essa diferença, né? Você coloca uma citação, uma referência da Pinheiro, e fala essa disparidade resulta do fato que as diaristas trabalharem menos horas semanais, embora cerca de um terço delas preferissem jornadas mais longas do que atualmente. No final do mês, isso ainda colocou uma situação pior de renda comparado com as mensalistas. Mas o gráfico que você coloca é com carteira e sem carteira. Né? Na explicação que você está falando acima, é diaristas e mensalistas. E o gráfico que está embaixo, sobre remunerações e tal, é com carteira e sem carteira. Então, não estou falando que você esteja confundindo, mas fica meio confusa na leitura. Talvez valha a pena algum esclarecimento. E agora, vamos lá, capítulo 4, e acabo, já passo para as colegas. Enfim, essa questão das hipóteses.
achei que as três explicações talvez começaram por caminhos meio incertos, né? Na primeira, sobre informalidade crescente, você faz uma revisão histórica muito grande sobre a informalidade em geral. E aí depois chega apresentar a situação, e a situação do trabalho doméstico fica meio misturada, porque de uma parte temos que em determinados momentos de crise aumenta, né, o número de empregadas dentro do trabalho doméstico, especialmente porque funciona esse colchão. Eu concordo completamente. Isso acontece em todas as crises, menos na última. Acontece também muitas vezes porque a crise vai provocar que os parceiros saiam no mercado de trabalho. Então, por momentos, elas perdem um emprego e os únicos setores disponíveis são o do trabalho doméstico, que é mais parecido com um bico que um trabalho formal, e às vezes acontece porque perdem empregos, os núcleos familiares, e elas têm que sair porque é o único emprego disponível que se tem, né? Agora, isso não necessariamente é uma explicação da informalidade crescente. Sobretudo, e no seguinte, das mudanças demográficas também, aparece meio uma ideia de que a situação leva a um aumento na contratação de diaristas, e isso, de demografia você coloca especificamente, aumenta a demanda por diaristas e informalidade, mesmo após a PEC. E o objetivo da PEC não era acabar com as diaristas na informalidade, era justamente as mensalistas. Dentro da PEC ficaram de fora completamente as diaristas. Então, o resultado de ter mais informalidade por ter diaristas não está contemplado na PEC. E essa é uma crítica, obviamente, que tem que ser feita. Mas, às vezes, as explicações sobre como aumenta a informalidade porque aumenta as diaristas, assim, não sei se são o ponto focal. O ponto focal é que a PEC não inclui diaristas, né? Na formulação da PEC temos essa lacuna gigante de que acontece com as mulheres que trabalham em vários domicílios, né? Mas eu gostei bastante dessa ideia, né, das mudanças demográficas. Seria interessante se você conseguir, não agora, digo, se você continuar com esse tema, por exemplo, é bem interessante a tabela 9, né, que usa os dados da POF, porém são dados muito desatualizados. A gente tem uma POF 10 anos depois, então seria interessante ver também se existe algum trabalho depois no futuro para entender o que aconteceu com essas famílias, que depois da crise, depois da regulamentação, continuaram a contratar e como. São ainda as mais solos que contratam mais, são ainda... Isso seria um trabalho, uma pesquisa interessante para o futuro, né? Ver essa continuidade dentro da POF ou descontinuidade entre quem contrata e quem não. Mas isso assim, para o futuro, não para agora. Uma coisa que fica muito clara na parte demográfica é que não existiria prêmio por educação. Você tem um envelhecimento das trabalhadoras domésticas, tem um aumento na educação, porém, isso não significa nem salários melhores, nem... Então, você pode discutir um pouco, pensar um pouco desse ponto de vista do prêmio, né? A página 68, deixa eu ver aqui. Tem uma confusãozinha pequena, é uma besteira, né? Você coloca no final, última frase, última linha praticamente. O trabalho doméstico remunerado, quando realizado em residências por pessoas que não sejam as próprias donas de casa, isso é uma verdade. Se é trabalho doméstico remunerado, não é feito pelas donas de casa. Então, simplesmente assim, para que não fique uma confusão entre existe trabalho doméstico remunerado feito pela gente, feito por um terceiro. Não, sempre que é remunerado por um terceiro. A gente nunca ganha dinheiro com o nosso trabalho doméstico. E na última, né? Então, estamos nas três hipóteses. A primeira, eu achei uma parte histórica muito extensa. Não achei uma boa conclusão sobre o que acontece com essa explicação. Você meio que soltou aí. Foi bom.
Essa, tem a crise, acontece isso, ponto. Então, se você chama isso de hipótese, você tem que pensar um pouco mais qual seria o efeito. Eu achei meio solto. No segundo, no demográfico, você entra um pouco mais e já chega mais a conclusões. No terceiro, da sobrecarga das unidades familiares, eu acho que você se embolou um pouquinho no início. Toda a explicação da Safiotti, se é salário, não é salário, não tem nada a ver com o que acontece com o salário das famílias, né? Existe uma tendência à queda dos salários das unidades familiares? Existe. Não tem nada a ver com o salário do trabalho doméstico. Como se determina o salário do trabalho doméstico, assim, eu acho que é interessante, mas não tem a ver com essa explicação. Sabe, eu fiquei meio perdida no início, quando começa, né? Ah, então, o que acontece é que se o excedente, se a relação capital-trabalho, como se dá essa relação capital-trabalho, exploração, superexploração, não tem nada a ver com a explicação, para mim. Que a explicação essencialmente fala, estamos num contexto de salários em queda, contexto de salários de famílias no sul global e no capitalismo em geral. Essas, então, têm que tomar decisões, ainda mais diante de uma situação de formalização, de possível formalização das trabalhadoras domésticas, que implica um aumento do custo de contratação, não necessariamente uma melhora no salário da trabalhadora doméstica. Nesse contexto, as famílias tomam decisões, que é deixar de contratar. Então, acho que era bem mais simples que entrar em toda essa discussão inicial sobre... Porque, assim, por que isso é importante? Porque não está tão consolidada essa discussão. Então, alguém pode discutir a tua monografia falando, isso aqui está errado, eu não concordo. Desde a perspectiva, sei lá, marxista é tal coisa, desde a perspectiva keynesiana é tal outra, desde a neoclássica é tal outra. Você não precisa entrar nisso, comprar essa briga. Porque não explica a hipótese que você coloca nesse lugar. Então, vejam aí se vale a pena continuar com essa parte ou não, deixar uma nota de rodapé ou uma coisa do estilo. E é isso. Nas conclusões, eu já falei, né? Eu acho que tem que valorizar um pouco mais e não largar. Você valorizou muito a parte inicial e meio que largou esse quarto capítulo na conclusão. E eu não consegui, então, em momento nenhum, entender qual é a posição de você sobre qual dessas três explicações é a que melhor caberia para entender por que se deu um processo de aumento da informalidade das trabalhadoras domésticas. Eu acho que é um combinado, né? Então, você tem que colocar se para você é um combinado, se não, se tem alguma dessas explicações que realmente não se verifica, alguma que vale mais, que vale menos. Não porque você vai falar, esse está certo, esse está errado, mas um palpite. Se você apresentou três explicações diferentes, por quê? Qual é então a ideia final? Você pode deixar até em aberto, mas pensar, seria bom estudar as complementariedades, aprofundar, você coloca até, aprofundar nessas pesquisas e tal. Então é isso. Parabéns. Perfeito, Marga. Muito obrigada. Jane, por causa que a gente está com uma banca mais extensa do que o normal, vamos juntar as perguntas todas e responder no bloco final, para não demorar muito, tá? Pode ser. Porque tem gente que... A professora Marga vai ter que sair às 6, então vamos tentar terminar até às 18 horas, tá? Eu vou passar, então, a palavra para a Yasmin fazer as suas considerações. Vocês estão me ouvindo? Então, tá ótimo. Então, boa tarde. Primeiro, obrigada, professora Brena e Jane, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns, Jane, eu adorei o trabalho. Assim, foi ótimo ler sobre uma coisa que eu pesquiso, mas de uma perspectiva diferente, trazendo outros textos, né, outros autores, até outras ênfases. Então, eu queria te dar parabéns, eu gostei muito. Eu achei que ficou super bem escrito, todo o processo da escrita você referencia diversos autores, você faz uma coisa super coesa, eu achei que você trabalhou super bem os dados, assim, estão lá e estão articulados com a sua discussão. Então, eu vou tentar fazer alguns comentários dentro da minha breve ignorância aqui, mas só algumas questões que eu pontuei enquanto eu estava lendo e te dar super parabéns.
Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Acho que a primeira questão, não vou falar sobre a introdução, a Marga já falou, e eu não sei se eu tenho competência, mas a primeira questão sobre o capítulo 1, né, sobre o marco teórico, eu achei que ficou muito interessante, inclusive, esse debate todo que você faz, né, colocar a economia feminista como marco teórico e trazer o trabalho doméstico dentro do trabalho dos cuidados, discutir a divisão sexual do trabalho, as segregações e tal. Eu coloquei aqui como sugestão, eu não sei se você concorda, mas eu senti falta de ter uma definição da economia feminista, talvez colocar um parágrafo, porque como é uma corrente teórica assim, ainda pouco conhecida, né, eu senti que você fez as críticas ali à economia neoclássica, à economia marxista, colocou os debates, mas talvez pudesse ficar legal colocar um parágrafo só explicando o que você entende como economia feminista, até para ressaltar que a economia feminista é muito plural, né? Então, pode ter visões diferentes, eu acho que ficaria interessante. E a segunda questão que eu coloquei também, e que a professora Marga já falou, mas eu acho que vale a pena pontuar, é que você coloca aqui, eu anotei, que os aspectos relacionados à raça são centrais para entender as características e os desdobramentos do trabalho doméstico. E eu concordo plenamente quando a gente está falando do caso brasileiro, né? Porque trabalho doméstico remunerado pode ser muito diferente, dependendo de onde a gente está tratando. E eu acho que no Brasil a questão da raça é central. Mas eu senti um pouco falta de você falar isso no capítulo 1, porque é onde você está justamente trazendo, né, o que você vai usar como base para todo o seu TCC. Então, eu também tinha anotado aqui duas referências, uma da Lélia Gonzalez e uma da Beatriz Nascimento, e eu acho que seria interessante, talvez, pontuar um pouco isso melhor. Você vai trabalhar isso, inclusive no capítulo 2, eu achei super legal que você coloca, eu sei que está extenso, mas eu achei super interessante, inclusive, que você vai colocar isso como uma diferenciação, né? O trabalho doméstico ele não é só diferenciado porque ele é um trabalho feminino, mas tem uma questão da raça que está muito profunda para gerar essas diferenças, inclusive para fazer com que o trabalho doméstico seja, sei lá, ignorado pelo Estado. Então, eu acho que isso ficou legal nos outros capítulos, mas eu senti um pouco falta de enfatizar um pouco mais esse ponto no começo, porque, na minha perspectiva, ele é um ponto essencial. Enfim, só esses dois comentários para o primeiro capítulo. O capítulo 2, eu gostei muito, tá? Porque justamente faz um trabalho que eu também fiz de alguma forma, né, de tratar de todas essas questões de diferenciação para pensar a PEC talvez um pouco além de só a condição de trabalho. Então, eu gostei muito, tá? E queria dar os parabéns, eu achei que ficou ótimo. Eu não vou... Na verdade, eu tinha colocado que você poderia aqui até aprofundar um pouco e pensar o trabalho doméstico ali como uma luta que vem em conexão com outras lutas, com a luta feminista, com o movimento negro, mas talvez fique muito grande e eu não vou pedir isso. Mas, enfim, achei que ficou super legal e gostei muito da parte que você fala um pouco da tramitação da PEC, porque a gente consegue ver ali claramente como isso ressoa na sociedade, né? Como vai tendo entrave atrás de entrave para ser aprovada. Bom, enfim, para falar só um pouco da questão dos dados, uma coisa que eu ia te perguntar, mas eu acho que você me respondeu, se você usou os dados secundários, quando você trata de diaristas e mensalistas, você não especificou ali exatamente qual é a proxy que você está usando, porque os dados da PNAD, eles não vão fazer essa pergunta diretamente, né? Você não sabe exatamente se aquelas trabalhadoras são diaristas ou mensalistas, tem que utilizar alguma aproximação. E aí, eu anotei aqui os gráficos. Gráfico 5, gráfico 13 e tabela 8. E aí a minha sugestão seria só você procurar lá no texto onde você pegou esses dados, se eu entendi certo, e são dados secundários, e colocar uma nota de rodapé só falando qual é a proxy que você está usando, para a pessoa, quando for ler, ter essa, enfim, saber o que ela está lendo. Mas é isso, esse era meu comentário sobre isso. E eu tinha colocado também uma pergunta, né, em relação
a questão da escolaridade, que não é um dado novo para mim, mas eu acho que você salientou mais do que eu, e a minha questão era se você poderia falar um pouco como você vê esse aumento da escolaridade, né? Se você está vendo, se você tem alguma explicação particular e como você vê isso ressoando aí no trabalho doméstico também. Deixa eu ver. Desculpa. Não, o que eu anotei aqui? Ah, tá. Eu queria fazer uma consideração aqui, não sei se eu deveria, mas vou fazer, que é, como a professora Marga citou bastante a questão de você colocar as diaristas como uma motivação importante, o crescimento das diaristas, né, para o crescimento da informalidade, eu queria fazer uma meia-culpa, porque eu estou citada em alguma parte, então eu acho que também, de certa maneira, eu coloco isso no meu texto, então eu vou defender. Eu acho que tem, sim, a questão das mensalistas serem a maior parte das trabalhadoras, então isso não explica tudo. Mas como a gente tem, e eu acho que talvez você pudesse colocar isso na parte sobre as crises, como a gente tem aí uma mudança significativa macroeconômica em termos de reformas e, enfim, neoliberais, isso vai mudando a estrutura do mercado de trabalho ao longo do tempo, isso reflete muito fortemente sobre o trabalho doméstico. Então, eu sinto que eu enfatizei muito isso, e eu entendo se você estiver enfatizando também nesse sentido. E aí, por fim, no capítulo 4, eu achei super interessante, principalmente a questão que você coloca das mudanças demográficas, porque para mim é um argumento que eu ainda não tinha lido em profundidade, mas eu não consegui associar bem, para mim não ficou muito claro como você está entendendo esse envelhecimento da categoria das domésticas, e aí você coloca isso como uma razão para o aumento da diarização, né, para o aumento da quantidade de diaristas e para a informalidade, por fim. Para mim isso não ficou muito claro, mas pode ter sido alguma coisa. Então, se você tiver como falar um pouquinho, era essa questão que eu tinha colocado. E eu acho, agora, ouvindo os comentários da professora Marga também, que talvez, para a conclusão, você pudesse trazer também um pouco alguma perspectiva que você tenha sobre possibilidades, né? Como eu acho que a conclusão do seu trabalho a PEC, ela tem muitos problemas, e o que a gente vê é uma situação cada vez mais precária no trabalho doméstico, como é que talvez a gente possa sair de alguma maneira disso, se você tem alguma sugestão? Enfim, são as minhas colocações. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Yasmin. Excelente também. Eu sabia que vocês iam ter muito para contribuir e fazer a gente pensar. Vamos agora ouvir as considerações da professora Lilian. Lilian, por favor. Bom, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite da professora Brena. Fico feliz em vê-la de novo, né? Depois de ter sido aluna dela na graduação aqui na UFSC. E fico feliz também de conhecer Yasmin, Maga. E eu estou numa posição muito confortável, né? De ter pouca coisa para falar agora, que a maior parte das questões já foram discutidas. E primeiro, parabenizar a Giane pelo trabalho. Está muito bem escrito, muito bem estruturado, pela escolha do tema, que é um tema bastante pertinente. A questão de certo modo, é uma avaliação de políticas públicas. Acho que sempre é muito pertinente a gente reavaliar, repensar as tomadas de decisão, principalmente no sentido de aprimorar, né, de propor melhorias. O que eu vou fazer é, fazer comentários, alguns comentários gerais. Eu vou do geral para o específico, né? Então, acho que a maior parte do que eu já ia falar já foi dito pela Maga e pela Yasmin, então eu vou primeiro colocar que achei muito interessante a forma como foi construindo o texto, a revisão ficou muito bem feita, concordo com a Maga que foi um tanto longa, mas muito bem feita, muito bem construída, mas senti um pouco de falta, principalmente na especificação da questão da metodologia. Porque, por exemplo, quando o Gianni comenta que
da questão quantitativa e qualitativa, eu também concordo com a Marga que a parte qualitativa ficou um tanto vaga. E a parte quantitativa também, porque acho que vale a pena dizer que você vai... A parte quantitativa, ela é uma... Você vai fazer uma espécie de... Uma estatística, assim, mais exploratória com uma estatística descritiva. E é válido, eu acho que é bastante pertinente para o tema e para as bases de dados disponíveis, é suficiente para a tua proposta. Mas deixa claro que é isso que tu vai fazer. Para o leitor saber que é isso que vai encontrar dentro do texto. Em termos da parte qualitativa, eu acho que além de entrevistas e tal, acho que tem a possibilidade de você, por exemplo, estabelecer categorias analíticas e buscar na literatura. Isso é uma possibilidade. Mas você teria que ter feito isso de maneira mais clara. Então, lendo o teu capítulo 4, quando eu li, eu voltei nele, fiquei pensando, poxa, daria para você ter colocado ele em termos de categorias analíticas, e a explorar a questão do aspecto econômico, por exemplo. E se você voltasse e fizesse uma refinada, a parte da crise econômica, refinasse ele, tirasse alguns elementos que você... No meio ali você caracteriza algumas coisas. Até anotei que você caracteriza a questão do tanto etária quanto escolaridade no meio da crise econômica. Se você fizesse uma revisão para deixar as questões econômicas no item parte econômica, se você fizesse uma remodelação, você já teria resultados ali. Aquele capítulo 4 poderia ser um capítulo de resultados a partir de categorias analíticas que você poderia explicitar, que você escolheu a partir do que você construiu até o capítulo 3. Mas não que isso seja necessário. Eu acho que o teu TCC, ele, com as sugestões que foram dadas pela Marga, principalmente pela Marga, no sentido de substituir hipótese por fazer esses ajustes, já tem um TCC. Mas se tu tiver interesse, por exemplo, em transformar e publicar um artigo, por exemplo, acho que daria para fazer uns ajustes para você ter uma metodologia mais bem especificada, para você ter resultados mais bem elaborados, porque esse caminho facilitaria muito para você ter lá uma conclusão mais bem explícita, uma conclusão explícita sobre onde você chegou. E daí, sobre a questão a parte que você fala sobre a questão demográfica, né? Eu compartilho com a Yasmin sobre as dúvidas em relação a onde você queria chegar. Assim, os dados eu achei muito interessantes, a exposição muito interessante, mas eu fiquei em dúvida em várias coisas. Porque, por exemplo, o dado que você traz de que famílias... agora fugiu o termo, mas famílias que são compostas de só uma pessoa, famílias que são compostas de casais sem filhos, seriam aquelas que acabam tendo mais empregadas domésticas do que até, surpreendentemente, você coloca que surpreendentemente tem mais. Isso me chama muita atenção, mas logo depois tu vai utilizar o argumento de que a questão demográfica, que está justamente tendendo a ter mais famílias sem filhos e mais famílias compostas de uma pessoa, seria um argumento para ter menos... Isso eu não entendi muito bem. Como que você vai num sentido e depois você recua. Isso não me ficou muito claro. Eu consigo entender o porquê, por exemplo, famílias monoparentais, em que você tem uma mulher e os filhos, você, por conta de uma questão de renda. Isso fica muito claro para mim. Mas não encaixou muito bem. Eu acho que falta você conectar um pouco as coisas, ou conectar justamente com o aspecto econômico, dizendo, olha, apesar do dado colocar aqui, está ampliando o número de famílias que são compostas por casais sem filhos e famílias que são compostas de uma pessoa só. Apesar disso, o componente renda está fazendo com que as pessoas... então, a renda, a questão econômica, ela sobrepõe a questão demográfica. Isso você não coloca. E se você colocar, vai ficar muito mais interessante. Assim vai dar... E daí você pode colocar esse elemento na tua conclusão e o teu TCC vai ficar super interessante. Já está muito interessante, vai ficar ainda mais. E tu pode utilizar isso, caso vocês tenham interesse, uma aplicação de um artigo, e com certeza ele vai ser muito lido,
porque essa é uma conclusão que eu nunca vi em nenhum lugar, me parece uma discussão que vocês trazem de novo, e é um debate bastante interessante. Mais um elemento que, lendo seu texto, eu fiquei pensando, e daí eu não, definitivamente, que sou a pessoa que menos entende do assunto, então daí eu pergunto, é sobre a questão, daí puxando a questão demográfica, puxando a questão do envelhecimento da população em geral, e a questão dos trabalhadores domésticos são cuidadores. Até onde eu entendi, eles também se encaixam na PEC das domésticas. Como que fica isso? Até pensando em perspectiva, porque existe algumas informações, alguns dados que eu dei uma olhada, a perspectiva de aumentar a demanda por esse serviço, por conta do envelhecimento da população em geral. Como que fica isso? Como que vocês entendem isso? Não sei se você chegou a ler sobre isso. Será que isso vai impactar? Não vai impactar? Será que pós-Covid, né? A gente está agora em 2023, será que nos próximos anos a gente vai ter uma resposta diferente? E daí pensando, se você chegar na conclusão de que a PEC ela foi muito afetada por questões econômicas, será que agora, daqui em diante, você vai ter uma resposta diferente? Ou melhor, e daí uma coisa que eu achei interessante é ver alguns colegas, né, do mestrado e doutorado citados no seu TCC. Então, você cita tanto a Juliane Furno quanto o Vahid Haddad, que fizeram o mestrado e doutorado comigo. E o Vahid, ele discute essa questão de como a PEC ela não é atualizada. Então, a estrutura dela ela fica muito defasada em questão de se adaptar a nova forma do mercado de trabalho. Será que é isso? Que não? Será que se adaptar vai mudar? Será que não? Então, e se houver uma adaptação, será que a gente vai ter dados completamente diferentes? Será que não? Acho que você pode, nas suas conclusões, acho que você deve, né, trazer um pouco do que você acha. Acho que é esse o momento. Que mais que eu tenho? Eu acho que, de maneira geral, era isso. E as minhas dúvidas, as minhas questões. Bom, deixa eu pensar se faltou alguma coisa. Acredito que, em geral, era isso. Acho que parabéns tanto para a Giane quanto para a Brena, enquanto orientadora. O trabalho ficou muito, muito bacana, traz novidades bastante interessantes, principalmente para um TCC, que não precisaria trazer novidades. Isso é muito valioso. Então, parabéns para vocês. E muito obrigada novamente pelo convite. Super obrigada, Lilian. A gente que agradece. Teus comentários também com certeza vão ajudar muito a melhorar a qualidade do trabalho, né, Jane? Agora, você tem aí um tempinho para responder, fazer um bloco assim, para responder cada uma das arguições, para a gente depois partir para a nota, tá bom? Pode falar, gente. Tá bom. Queria agradecer, primeiramente, né, todas as contribuições, foram contribuições muito valiosas, com certeza vão agregar muito ao meu trabalho, vão tornar ele um material melhor, com certeza. Queria começar dizendo que ele realmente ficou longo, mas o tema é um tema inesgotável, assim, né? Então, a gente foi escrevendo e acabou que ele ficou longo mesmo. A professora Marga, eu achei muito interessante a questão sobre a parte das trabalhadoras, né, da carteira assinada, do setor privado e do setor público. Eu realmente não tinha me atentado para esse dado, com certeza vai virar uma nota de rodapé. Eu acho que foi muito bacana mesmo, uma contribuição muito bacana. A questão da pobreza também, do salário mínimo, né, que eu acho que é uma coisa que com certeza também vai entrar, porque às vezes a gente acaba entrando nessa lógica do salário mínimo e não passa por outras questões. E então eu achei muito bacana mesmo, com certeza a gente vai trabalhar nisso. Que mais? Gostei muito também da colocação sobre a diferenciação do trabalho doméstico remunerado e não remunerado, né? Eu acho que eu vou fazer uma leitura mais atenta nesse sentido e tentar agregar essas contribuições. Eu acho que vai tornar o texto mais fluido e mais claro também.
E sobre as hipóteses, acho que faz muito sentido, assim, ouvindo vocês falarem, eu acho que realmente faz muito sentido, talvez a gente mexa nesse aspecto, porque realmente acho que faltou ali uma concepção mais clara, né, teoricamente falando. O que mais? Sobre as autoras negras, né, que falam sobre o trabalho doméstico, eu acho que também é um apontamento muito coerente. Eu acho que realmente faz muito sentido. Inclusive, anotei aqui as referências. Sobre a POF, ela sai de 5 em 5 anos, mas a professora Guerra ela até refez esse artigo, acho que em 2016, se eu não me engano, mas ela ainda usou os dados da POF de 2010, e esses dados que ela usa um cruzamento estatístico, né? E aí ela usa os microdados da POF. Então, os microdados eles são um arquivo binário, e aí realmente teve essa implicação de falta de tempo e uma certa limitação de conhecimento também, né? Porque a gente precisaria explorar eles num software específico. Mas foi uma questão que eu fiquei, assim, realmente muito curiosa, e se esse trabalho for para frente, é uma coisa que eu gostaria de conseguir avançar na discussão, assim, porque esses dados em específico, eles realmente trazem muita contribuição para a discussão, né? Que, inclusive, as pesquisas, assim, que falam sobre o trabalho doméstico também acabam nos limitando em algumas questões. Essa coisa da diarista e da empregada mensalista, por exemplo, que a gente tem que usar uma proxy para conseguir entender um e outro. E aí, já fazendo gancho e respondendo a Yasmin, a proxy que eu usei no trabalho, eu acho que eu preciso deixar isso mais claro, foi a da professora Pinheiro, do IPEA, né, que utiliza as trabalhadoras que trabalham mais de uma residência como diaristas e as que trabalham uma só como mensalисtas, então acho que vale deixar isso mais evidente. Sobre a questão da escolaridade, a escolaridade aumentou nesse período muito por conta das políticas mesmo do governo Lula dos anos 2000. Então, teve esse incentivo para a maior escolaridade da categoria, mas, como a professora Marga falou, isso não foi refletido no salário, né? Então, mesmo que elas tenham aumentado a escolaridade ainda é uma escolaridade baixa em comparação com o restante da categoria, do restante das trabalhadoras da economia, e isso não levou ao aumento da melhoria do trabalho. O que aconteceu foi que essas mulheres com um pouco mais de escolaridade acabaram migrando para outras áreas, né? E aí isso também ajudou para envelhecer ali a categoria, né? Porque antes era uma porta de entrada para mulheres mais novas no mercado de trabalho. O que mais? Sobre as mudanças demográficas, é aquilo, né? Os dados eles são um pouco limitados, assim, no sentido que a gente teria que explorar eles um pouco mais. E realmente é uma discussão relativamente nova, assim. E a questão das famílias, ela realmente parece contraditória, porque no fim, o que a professora Lilian falou faz muito sentido, porque o grande marcador é a renda. Então, as famílias de casais que não têm filhos, que têm uma renda mais elevada, podem e têm condições de contratar uma trabalhadora mensalista, mas em muitos casos optam por não contratar porque não tem demanda de trabalho doméstico. Então, realmente é uma coisa contraditória, eu acho que precisa ser um pouquinho, deixar ele um pouquinho mais claro no texto, e eu acho que quando isso acontecer, com certeza vai ficar melhor, assim. E acho que é isso. Deixa eu passar alguma coisa, professora? Jane, eu não estou anotando, mas alguém de vocês querem fazer mais algum? Tem alguma questão que ficou faltando? Vocês têm mais alguma consideração a fazer que ela não respondeu, que esqueceu? Porque aí depois eu gostaria de falar um minutinho também. Vou fazer o meu meia-culpa. Mas antes queria saber se vocês têm alguma questão, algum ponto que escapou. Não, só pensar, repensar um pouco, eu acho que as três falamos um pouco nesse sentido, repensar um pouco essas conclusões, né? Sim, as Dar conclusões. uma maior substância nessas conclusões para fechar as ideias dessas três linhas de abordagem. Eu concordo completamente com o que a Lilian colocou, né? Com respeito à questão demográfica, precisa
como nas três explicações, eu acho que precisa consolidar um pouquinho mais, né? Como dar uma estruturada um pouquinho melhor na explicação mesmo. É aquilo que a gente sabe, né? Porque como a gente conversou sobre isso, e aí eu acho que quando a gente já pensa muito sobre o assunto, parece que isso está claro para todo mundo, mas não está, né? A gente tem que deixar claro no papel para quem vai ler. Então, eu queria fazer umas considerações assim breves para fechar essa parte. Primeiro, fazer uma meia-culpa, né? Porque eu tive durante todo esse semestre afastada, então a gente não se encontrou presencialmente, que claro que atrapalha a dinâmica na época que ela mais precisava, né? Eu estava fora e a gente se encontrou virtualmente, acho que uma vez só. Enfim. Mas com relação a essa questão. Então, de novo, elogiar o trabalho da Jane, que sempre foi uma aluna super aplicada, foi minha aluna, acho que em duas economia feminista, setor público, metodologia, eu não lembro se você foi minha aluna também. Fui. Nossa, não, foi minha aluna assim 3 vezes, não, quando estava mais ver minha cara. Mas sempre foi uma aluna excelente e fez um trabalho que eu não tive coragem de brecar, né? Porque ela se entusiasmou pelo tema e por isso ficou gigante, mas minha culpa também. Com relação à questão das hipóteses, também eu acho que isso é minha culpa, porque quando eu dava a metodologia científica 1, que é a cadeira que foi extinta, que não existe mais, e aí a gente tem várias lacunas metodológicas nos trabalhos de TCC, porque essa questão de o que é uma hipótese, o que é uma questão norteadora, ficou meio perdido. Mas eu acho que a história da hipótese estar nesse texto dessa maneira é um resquício meu, porque eu defini a hipótese como uma resposta tentativa à questão de pesquisa. Então, qual é a questão de pesquisa? O que está norteando esse trabalho? Por que a PEC das domésticas não alcançou o resultado que se esperava, né? Que era melhorar a condição de vida das domésticas e não, de certa forma, influenciar uma maior informalidade. Mas a Marga tem razão também quando a gente tem que ir eliminando as hipóteses. Se ela for uma hipótese, ela tem que ser ou aceita ou rechaçada, né? Então, das 3 hipóteses, se a gente for considerar as 3 possíveis explicações para essa pergunta, hipóteses, eu eliminaria as 2 primeiras, porque, para mim, elas eram completamente... E isso que a gente andou conversando antes, na ideia do TCC, quando foi desenhando como é que ia ser o TCC, elas seriam coisas completamente previsíveis, com bastante antecedência, mesmo antes da promulgação da lei. Então, elas não servem como explicação para o fracasso da lei, né? Elas podem ter alguma... Ela pode... a gente pode explicar o que aconteceu, mas não pode justificar com base nessa hipótese. Eu entendo que o fator definidor mesmo foi a questão da queda dos salários dos trabalhadores, né? Ao longo dos anos. Então, o fator renda das unidades familiares, estando em decadência, estando em declínio, que é o fator mais preponderante para que a PEC não tenha dado certo e logrado êxito como se esperava, né? E isso precisa ficar mais amarrado, sim, mais explícito na conclusão, porque justamente é aquilo que a Lilian falou também, a questão, o olhar inovador, que ninguém fala sobre esse assunto, porque a gente demora anos, essas leis ficam tramitando, às vezes décadas, são toneladas de dinheiro público que é gasto numa lei, e a expectativa é que ela funcione, né? A gente quer criar leis para proteger as mulheres, então tem que pensar muito bem como vai ser essa lei, como ela vai ser implementada, e quais são os possíveis efeitos colaterais que ela vai criar para que não aconteça tipo um efeito rebote, como eu acho que pode ter acontecido com a PEC. Para além do fato dela ter deixado de fora as diaristas, eu acho que, por exemplo, uma coisa que me ocorre, poderia ter sido criada também uma espécie de compensação para que as unidades familiares não fossem tão penalizadas com esses custos extras que acabaram recaindo sobre os ombros dos patrões, né? E nem todos eram de classe média alta, classe média. Então, acho que isso pode também ter um certo peso aí no fato das unidades familiares terem migrado para as diaristas, pelo menos nesse sentido. Marga levantou a mão.
Pode Não, falar. só que atenção com essa explicação, que não cabe ficando um pouco uma ideia de, bom, não tem nada a ser feito. Os patrões Não, não sim. querem, né? Não querem pagar mais, então é isso. Porque assim, é uma posição muito delicada, Sim. porque ao ser também mulheres que acabam explorando outras mulheres, né? Mulheres com melhor bem-estar econômico acabam explorando. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é justamente pensar nessas lacunas da lei e talvez Uhum. sugerir, né? Se sugerir, Sim. bom, podem ter políticas, né? Na Argentina, por exemplo, se deu uma política que se chama registradas, que é como a Argentina fez a lei na mesma época que o Brasil e tiveram os mesmos problemas, né? A lei só para as que têm uma relação empregatícia continuativa. Não existe a figura da mensalista, mas é uma relação empregatícia continuativa de mais de 3 dias. Então, deixa uma enorme quantidade de trabalhadoras de fora. Agora, também se tem uma situação que é muitas que estão na informalidade pelas características específicas do trabalho. Aí eles fizeram, eu acho que foi no último ano, um programa que se chama Registradas, que era condonavam por um ano o pagamento de contribuições para os patrões que registravam as Uhum. trabalhadoras. Porém, é um ano, não é que o Estado passa a ser assim, prontificar a cobrir esse custo para sempre. Por um ano Sim, você mas vai eles já ter. anteviram que ia ter um problema aí, já se anteciparam, entendeu? Isso aí foi uma medida para justamente evitar o pior cenário possível, que seria o recuo, né? Não, não, já Alguma teve, coisa nesse sentido. teve a mesma situação, porque a política foi ano passado. Uhum. Então, teve a mesma situação. Mesmo processo, um processo muito similar, com diferença, porque não se tem tanta mensalista lá na Argentina, os trabalhadores domésticos são por hora, não são sequer por jornada de trabalho. Então, uma mesma trabalhadora doméstica pode trabalhar em vários domicílios no mesmo dia. Trabalha 3 horas, 4 horas em cada um. Enfim, só que eu queria marcar isso, ficar atentas que não fica uma explicação do tipo, bom, no final não tem muito a ser feito, porque como caem os salários dos patrões que estão contratando, enfim, eles só podem, né, como passar pano no patrão que está super explorando uma trabalhadora. Eu sei que fica difícil, porque é uma relação entre, não é um capitalista quem está contratando, mas também não podemos acabar falando, ah, não, então também é isso, porque, Sim, eu acho que né? a questão é melhorar o desenho da lei de modo a que ela não permita tantos reveses, sabe? Mas tem muito que ser feito ainda. É um assunto super complexo e super sensível também, né? Porque está lidando com a vida das pessoas, né? Total, total. Mas por isso, por conta da sensibilidade que tem, eu falo, muita atenção com as conclusões que escrevemos desde aquele lugar, porque pode ser lido de formas muito diferentes, né? Sim, verdade. Jane, você quer falar mais alguma coisa? Não, só complementar e dizer que realmente é uma discussão complexa, né? Porque ela foge um pouco do. Mas agradecer de novo por todas as contribuições, acho que vão ser muito válidas e muito preciosas para a continuação desse trabalho, assim. Sim, verdade. Foi todas super oportunas e é sempre muito bom ouvir gente que sabe mais do assunto do que nós, né? Porque a gente sempre aprende muito. Obrigadíssima a todas. Eu vou pedir agora que a audiência dê licença para a gente, se retire da sala, porque a banca vai precisar deliberar. Aí, Jane, você também, tá? Eu te chamo pelo WhatsApp depois para a gente só dar o resultado. Tá bom. Só quero agradecer de novo, professora, a presença da banca, a disponibilidade de todo mundo e também te agradecer, porque todo mundo sabe que quando é economia feminista, se joga no Google, seu nome é o primeiro que aparece, então foi muito bom trabalhar contigo durante o semestre. Agradecer também a minha família e os meus amigos que estão no chat, porque sem eles eu nada seria. E é isso. Obrigada, Jane. Então, pessoal, vocês vão me dar licença para a gente, um minutinho?
Já chegou, Jeane? Já está aqui. Onde está? Ela já entrou. Vai abrir a câmera. Jeane? Eu não entendo nada desse sistema, gente. Tem todo um esquema para conseguir entrar nessa sala. Então, Jeane, parabéns. Então, a banca resolveu aprovar você. Você viu, né? Então, a gente ficou de fazer esses ajustezinhos finais para entregar o trabalho conforme o acordado aqui. E você ficou com a nota 9,5. Ah, mentira! Tá. Parabéns. Parabéns, Obrigado. Obrigado, agradeço muito. Meu Deus, estou muito feliz. Espero que vire um tema de mestrado e que eu encontre vocês por aí e logo. Que bom. Tomara que sim. Que você vai continuar. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso também daqui para diante. Obrigada, professora. Eu te agradeço. Tá, gente. Então, agradeço de novo muitíssimo a presença, a participação de vocês. E a gente vai se falando. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada, gente. Bom final de trabalho. Ainda não acabou, né? Tem que fazer esses ajustes. Não acabou. Mas espero a gente se encontrar mais para frente também. Isso, bom trabalho para vocês aí também. Bom trabalho na sexta-noite. Tchau, gente. Bom fim de semana. Obrigada.